e contar, e só 4 dias depois ter um resultado. Eu me sentiria bem mais confortável do que com essa possibilidade de hackeamento tão facilitada. O país inteiro quer pegando o voto gancho no aí que o papel. Caio falou Não é só Você vai falar, Olavo? Desculpa. O país inteiro quer o voto impresso. Ninguém confia nessas maquininhas. Exatamente. Inclusive o professor da PUC que eu entrevistei, que falou que foi lá no TSE, levou um relatório explicando todas as falhas da urna, explicando onde a urna é passível de fraude, e é muito fácil fraudar a urna. O que ele me disse é o seguinte, que você só precisa de uma porta para fraudar todas as eleições, apenas uma chave. Apenas uma chave, você muda o resultado de todas as urnas. Ele pegou, fez um relatório, levou no TSE, ele foi no meu programa, tá na internet para quem quiser assistir. Eu mostrei você entrevistando a ele aqui no Papo de Graça. Exato. E aí, sabe o que ele me disse? Você viu, Caio? E ele pegou e disse o seguinte: quando eu fiz um relatório, levei para o TSE e avisei as pessoas que a urna é perigosa, que a urna não é transparente e nem segura, como se diz, o TSE disse que eu estava atentando contra a segurança pública. Nossa, cara. O cara vai, leva um projeto de segurança pública e sai como alguém que está atentando contra a segurança pública. Ai, é trágico, meu amigo. É o único país onde ajuda atrapalha, né? Pegando uma carona aí no que o Caio falou sobre as difamações que rodam na internet, esses caras, eles têm organizações, eles são organizados. Tem o tal do MAV, do PT, que é uma militância virtual muito organizada, que transforma... Meu Deus, você deve sofrer a beça com isso, né, Danilo? Eles se organizam nas você deve sociais, sofrer a beça com inventam isso. que você é isso ou que é aquilo, e daqui a pouco a manchete está no jornal que você é isso mesmo. Você falou do caso do Aécio, que ficam falando que o Aécio cheira pó e tal. Eu não sei se ele cheira, se ele não cheira, mas uma contradição eu enxergo aí, que é esses caras, os petistas, os caras do PSOL, os esquerdistas que tanto demonizam Aécio por dizerem que ele cheira pó, são os caras que mais militam pela legalização das drogas. São os caras que querem, que lutam até no Foro de São Paulo para que as Farc virem partido político. E de repente eles ficam ofendidinhos porque uma pessoa usa droga. Quer dizer, eles lutam para legalização da droga, falam que tem que legalizar, aí quando um adversário deles tem um boato que usa droga, eles ficam todo ofendidinhos e tal. E isso me leva a uma outra pergunta que eu vou fazer aqui, que são assuntos que são usados nos debates aqui. Então, hoje o Brasil passa por problemas sérios como volta da inflação, projetos do governo que visam cercear a liberdade de opinião na internet, opinião na imprensa. O partido do governo, o PT, e os aliados do PT, tipo o PSOL, são aliados a ditaduras genocidas, através do Foro de São Paulo. Saúde e educação é precária. A gente tem alto imposto oprimindo toda a população, seja rico ou seja pobre. E, no entanto, os assuntos nos debates que mais da mídia é casamento gay, legalização da maconha. Esses realmente são assuntos que devem ser discutidos em um debate presidencial? É um assunto de suma importância em qualquer plano de governo? Porque eu tenho a impressão que esses assuntos, eles deveriam estar em pauta quando já tivesse tudo bem com o país. Mas vamos falar de outras coisas. Por que se debate tanto essas coisas? Na realidade, eu penso pessoalmente, viu? Eu penso sinceramente que isso tem a ver, diante de tantas pautas cruciais, que a gente tem um corolário de pautas de vida ou morte no país todos os dias. E acho que ficar discutindo isso numa campanha presidencial foi apenas uma estratégia do João Santana para poder fazer da tuitada do Malafaia uma coisa mais importante na campanha eleitoral do que foi de fato, para fazer a impressão, dar a impressão de que a Marina mudou isto ou aquilo por causa de uma tuitada do Malafaia, e eles nem se falam, nem conversam. Foi uma construção de um grande factoide para justamente militar e trazer a militância para aqueles níveis de apaixonamento visceral e canino que só alguns grupos vinculados à discussão sobre gays,
sobre liberação de drogas ou sobre isso e aquilo, iriam por si mesmos tomar conta de toda a mídia na discussão, os grandes temas iam ficar de lado e iria se criar as polarizações que o PT queria criar o tempo todo. No início com a Marina, uma maneira de polarizar com a Marina foi dizer: Malafaia decidiu mudanças no programa dela, e a gente ficou aqui 20 dias discutindo essa idiotice. Uma vez que a Marina é carta fora do baralho em relação à continuidade, eles vão eleger os temas que sejam os da distração das grandes questões, enquanto a gente fica perdendo tempo com o fato de que se o Aécio cheira pó ou não cheira pó. Mas e aí? Olha, agora acontece essa coisa, por exemplo, da liberação das drogas, para esse pessoal do Foro de São Paulo, é extremamente importante. Por quê? Porque eles dependem de dinheiro das Farc. Então, eles querem adotar aqui a mesma estratégia que adotaram na Colômbia, né, de embelezar, branquear as Farc. Então, as Farc, do dia para a noite, seriam transformadas numa empresa legal e num partido político, tá certo? E haveria dinheiro a rodo para todo mundo legalmente. Então, para eles, esse tema é importante, tá certo? Mas nós sabemos o seguinte, que no Brasil existem 70 mil homicídios por ano, que os nossos estudantes tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais, que a inflação está aí de volta, que o Brasil não cresce, nós sabemos tudo isso. Mas é porque nós estamos raciocinando do ponto de vista nacional, do ponto de vista do interesse nacional, e acreditando que o governo tem que zelar pelo interesse nacional. E esse pessoal pensa o seguinte: a função do governo é zelar pelos interesses do grupo revolucionário comunista. Acima de tudo. Eles estão acima da nação, acima da humanidade, acima dos 10 mandamentos, acima de Deus, acima de tudo o que existe. Só existe eles. Quer dizer, é um umbigocentrismo, tudo gira em torno do umbigo deles. E é natural que sejam assim, sempre foram. Né? Agora, sobre essa questão da liberação de drogas, isso e aquilo, e sobre a pergunta final do Danilo, esses não deveriam ser assuntos a virem internamente, nacionalmente, numa discussão presidencial, depois que nós tivéssemos deixado para trás, queimado algumas etapas de natureza fundamental e crucial? Eu creio que sim. Segunda coisa, relativa a isso, tem a ver com um outro fato, é que o PT, independentemente do que ele proponha como tema de discussão, de polarização, ele trabalha com essas categorias polarizantes. É inequívoco para quem vê, para quem enxerga, para quem pensa, a percepção de que, na realidade, independentemente do Foro de São Paulo e dos vínculos que, através do Foro de São Paulo, o PT tenha, ele tem vínculos diretos. O governo brasileiro hoje tem vínculos diretos, não é de hoje. Nós nos acompliciamos com tudo que havia de quadrilismos internacionais no mundo. Do Oriente ao Ocidente. Nós fomos escolhendo na América Latina os piores parceiros, fomos deixando de lado no mundo os parceiros mais prováveis, mais civilizados, mais dialogais, e fomos fazendo escolhas em países da África onde a nossa ascendência econômica, financeira gerava dependência e fidelidade, e fomos tomando partidos de lados absolutamente genocidas. Nos armadinejamos no Irã, com toda essa política externa brasileira desastrosa, de Celso Amorim, de Marco Aurélio, o Lula dando uma de pacificador universal a partir de um país que não resolveu suas angústias e dilemas comezinhos do cotidiano, metendo-nos historicamente naquilo que a gente não tem a menor ideia do que seja, fazendo um papel apalhaçado e desgraçado, numa volúpia de vaidade para manifestar também dentro do Foro de São Paulo quem dava as cartas. Porque o Fidel Castro é uma figura reverenciável e simbólica, arquetípica desse movimento. Mas o conflito, enquanto o Hugo Chávez estava vivo, o conflito de poder ficou naquela alternância. O Hugo Chávez, antes de morrer, já estava desmobilizado internacionalmente para qualquer coisa fora da América Latina. Quem tinha o poder charmificante no resto do mundo era o Lula. Ele tentou usar e usou de maneira tão desastrosa
que o tiro saiu pela culatra e a gente paga um preço desgraçado já agora e, se continuar, piorará dessa associação explícita do Brasil com o pior banditismo internacional. Com Foro de São Paulo ou sem Foro de São Paulo, a nossa cara está para fora. Mesmo. Tem toda razão, tem toda razão. Quer dizer, é um acúmulo de vergonhas e de iniquidades como nunca se viu. Aquilo, nunca antes da história desse país... Nunca antes da história desse país. Conhece tanta maldade. Onde a frase mais se encaixa é para ver que desgraça foi o governo dele. Olha, se encaixou perfeitamente. Nunca antes, Danilo, na história desse país, a gente viu coisa igual. Nunca viu. Falando nisso tudo aí, o líder do movimento do Sem Terra, ele já deixou claro que se o PT não ganhar a eleição... O Stedley, né? Exatamente. Ele vai transformar a vida das pessoas um inferno. Eu me lembro que na era do Fernando Henrique Cardoso, o Sem Terra, eles viviam invadindo fazenda de todo mundo. Todo dia era invadir a fazenda do Fernando Henrique foi invadida. Eu me lembro. Pelo MST. Ficou meses invadida, né? Meses invadida. Porém, desde que o PT virou situação, virou governo, eles estão bem quietinhos, estão bem domados. O filho do Lula tem terra pra caramba, os sem terras, nem passa pela cabeça deles invadir aquilo lá. Isso tudo me faz, como cidadão, me faz duvidar da autenticidade desse movimento social. Porque daqui de onde eu estou, me parece que não é um movimento autêntico, me parece que é só um exército dos muitos exércitos de massinha de manobra que o PT tem. Vocês concordam com isso ou não? Eu concordo. E você, Olavo? Eu também. Eu vejo o movimento do Sem Terra como um braço para cumprir inconveniências que o PT, como um partido político, não quer assumir para ele. Então, o MST faz o trabalho sujo, o trabalho inconveniente, o trabalho de ponta, o trabalho de assalto, que o PT não quer fazer, mas o PT jamais não assumirá a atitude patronal sobre o MST no que diz respeito a ajudá-lo, mas nunca assumirá oficialmente, enquanto os interesses do poder forem isso, de que o MST é apenas um braço aparelhado para realizar as ações externas que o PT, como partido ou como grupo, não está interessado em oficializar. O MST e outros também, como o dos moradores sem terra de São Paulo, que tem um cara muito mais articulado do que o Lula era há 40 anos atrás, dos sem teto. Tem um garoto lá, um rapaz, muito mais articulado do que o Lula era quando começou há 40 anos atrás. Que o Lula, pelo menos, me disse que começou querendo só tirar onda no sindicato, que o negócio dele era tomar umas cachaças, comer umas menininhas. Começou, na verdade, tirando o dedo. Né? Tirando ali na brincadeira, vai para lá, vai para cá. Foi se envolvendo muito mais por causa de Dona Marisa e de outros. Agora, esse garoto que está aí no movimento dos sem teto é um sujeito muito mais articulado, ele parece ser independente, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando quem é o herdeiro de todos esses movimentos que a gente teve no ano passado da população na rua, que fez aquele auê inteiro, que a gente chegou a pensar que era uma coisa em relação às políticas do governo, mas de repente nós vimos aquilo tudo ser silenciado e eu fico me perguntando quem foi o dono daquela compulsão, quem foi o patrono daquela compulsão que está em silêncio agora. Ali, evidentemente, aqueles movimentos, eles foram insuflados pelo próprio governo, só que depois saiu do controle deles. Eles convidaram a massa a protestar e saiu uma pá de gente que eles nem conheciam protestando contra o próprio governo. Então, eles não tentaram parar, evidentemente. Agora, tem um ponto importante aí. É tradicional no movimento comunista o uso simultâneo de meios aparentemente legais e meios criminosos, brutais, etc, etc. Por isso mesmo, esse movimento tem que ter um acelerador e um breque. No caso, por exemplo, no tempo do FHC, apertaram o acelerador do MST. Na hora que o PT sobe, aperta o breque. Pronto a voltar à ação assim que a situação mudar. Que é exatamente o que eles estão prevendo que vai acontecer agora. Se o PT cai do governo, então recomeça a onda de invasões, de agitação, etc, etc. Eles já prometeram, e isso faz parte da qualquer coisa que nós estávamos falando antes.
É dar qualquer coisa, com certeza. Faz